convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Com prazer a tua vontade, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, esta festividade em plena quaresma, ela tem uma importância muito interessante para todos nós cristãos católicos. O diácono, na hora que ele estava aqui, antes dele dar a bênção final, ele nos lembrou a leitura da primeira leitura de hoje, que diz assim, olha só: o profeta Isaías foi a mando de Deus falar com Acás, que estava à frente do povo de Israel, no norte. Estava dividido o povo, né? O reino do norte e o reino do sul. Ele foi para o norte. Ele foi lá e deu um recado para Acás, que estava governando o povo. E o recado foi esse: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Veja, na verdade Deus está pedindo, Ele faz um pedido para Acás, mas a tradução disso é para nós. O Senhor, Ele nos incentiva a pedir. Acás disse que não ia pedir, não é porque ele era bonzinho. Acás não era um homem bonzinho. Se vocês depois puderem acompanhar a história, que Isaías vai até lá em nome de Deus, Acás era um homem terrível, é um homem que tentava negociar no nome de Jesus tudo. Por isso que ele se dava muito bem economicamente. Ele era um homem muito bem sucedido,
bom para administrar as coisas, mas espiritualidade mesmo ele não tinha nada. Por isso que Deus vai pedir para Isaías falar a Acaz, para que Acaz pedisse um sinal. Agora, que sinal é esse? Trazendo para hoje, é o Espírito Santo de Cristo Jesus. O Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. No Novo Testamento tem uma passagem, num dos evangelhos, que não é o de hoje, que o nosso Senhor, Ele vai incentivar nós. Peça, mas não peça qualquer coisa. Pedir, ó, mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Pedir o Espírito Santo. Jesus fala, peça o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai conduzir você. E aqui hoje nós temos então duas questões aqui, dois pensamentos. Pedir. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer como cristãos católicos, pedir a Deus, mesmo com o batismo, o Espírito Santo, todos os dias, e de uma maneira muito particular, cada um tem a sua maneira de pedir. Por exemplo, nós clamamos aqui, nós pedimos o Espírito Santo antes da missa. Olha que clamor forte que foi realizado com vocês, o Padre, diante de Jesus. Primeiro nós pedimos o Espírito Santo. A outra palavra de hoje é pedir para eu fazer a sua vontade. Se eu não pedir, jamais eu vou fazer a vontade de Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo em mim, por isso que eu tenho que pedir. É impossível Deus realizar as obras através de mim. Está aqui, ó, segunda leitura de hoje. A segunda leitura nessa solenidade, vamos resumir, o que está acontecendo? Maria apenas fez uma pergunta, mas depois ela pediu. O que ela pediu? Faça-se em mim. Derrama então o teu Espírito, porque o arcanjo disse, olha, o Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai ter o Santo dos Santos. E todos nós também teremos o Santo dos Santos quando nós pedirmos o Espírito Santo. Todos nós. Nós somos como Maria. Com o Espírito Santo nós carregamos Jesus. O Espírito dele, entenda, o Espírito dele está em mim. Então Maria, ela pediu. O que ela pediu? No finalzinho o diácono proclamou para nós a palavra da mãe. Então eu peço, faça-se em mim. Vem Espírito Santo. Vem. Então, hoje a palavra pedir, peça o Espírito Santo. Para quê? Para que eu obedeça. Você viu que Jesus, ao entrar no mundo, na hora que Maria disse, ela pediu, faça-se em mim. Na hora, a segunda leitura traz Jesus entrando, se encarnando no ventre dela, porque ela disse sim, ela pediu. Na hora que ele vem, olha como é que ele vem rezando. Gente, Jesus entra rezando no mundo. Mas o que ele rezou? A palavra é, e o que ele rezou? Aqui está a parte mais importante, praticamente, desta noite de leituras. Ele rezou assim: Pai, ó, ele está rezando ao Pai. Não foi do teu agrado os sangues oferecidos em sacrifício. Não foi, olha o que ele está dizendo, ele está declarando: não agrada a Deus nenhum sacrifício que vem da carne, que vem de mim, que vem das minhas vontades próprias, não é do agrado de Deus. Uma oração feita na carne, feita pelo impulso do que você espera, ela não tem efeito em Deus.
Então Jesus entra dizendo assim, ó: não foi do teu agrado esse tipo de sacrifício. Traduz para o hoje. O padre está falando, quando você reza pelos teus instintos, pela sua vontade, não toca o coração de Deus. Os que frequentam aqui aos domingos, aqui, Nossa Senhora da Lapa, escutou nesses dias atrás, Deus nos inspirar a refletir sobre aquela mulher hemorrágica. Vocês lembram disso? Que ela tinha 12 anos, uma doença que ela ficava o tempo todo derramando sangue. Gastou tudo que ela tinha. Aquela mulher conseguiu tocar em Deus. Não tira essa entrada de Jesus desse pensamento que o padre está colocando para vocês. Por que ela tocou Jesus? Porque naquela hora, quando ela tocou, só que milhares de pessoas, vamos dizer assim, centenas de pessoas, estavam tocando na roupa dele. Essa mulher foi só mais uma. Mas todo mundo tocando. De repente ela tocou. Quando ela tocou, ele parou. Entra na fala hoje em Hebreus capítulo 10. Por quê? Porque Jesus parou. Jesus também é Deus. Ele é homem verdadeiramente humano, mas verdadeiramente Deus também. Ele para. E ele diz: alguém me tocou. Essa mulher aparece. Parecia uma loucura, né? Agora, por que essa mulher tocou em Cristo? Porque ela tinha 12 anos na vida dela. Ela não aceitava o que estava vindo na vida dela. Sabe alguma coisa que você não aceita? Que chegou na tua vida. Eu não sei o que é. No caso dela foi uma doença física, no caso dela. E no seu? É o matrimônio que você não aceita? É esse o jeito que o teu filho, a tua filha está vivendo? Estou dando um exemplo. Então, essa mulher não aceitava algo na vida dela, mas naquele momento, ela não foi, ela pediu algo para ele. Ela não foi pedir: tira de mim essa doença. Ela não foi mais para falar isso. O que ela foi fazer? Ela foi dizer: faça-se em mim aquilo que eu preciso. Faça em mim. Ela com a doença, ela estava carregando a doença. Senhor, eu não vou pedir o que eu quero. Foram 12 anos pedindo o que eu queria. O Senhor nunca parou na minha vida. Então hoje eu vou mudar a minha oração. Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, igual da Virgem. Eu só mudei. É o mesmo efeito. Dai-me o teu espírito e realiza o que eu preciso. Aí Jesus parou. Ele vai dizer: alguém me tocou. Então quando Jesus entra no mundo, ele diz: Pai, não foi do teu agrado, ninguém para Deus realizando obras, fazendo orações ou sacrifícios ou caridades por si mesmo, tentando negociar com Deus, tentando falar: isso eu aceito, isso eu não aceito. Eu aceito o filho assim, mas não aceito se meu filho for assim. Eu aceito se o meu matrimônio for assim, mas eu não aceito o matrimônio se for desse outro jeito. Eu aceito trabalhar com pessoas assim, mas se eu tiver que trabalhar com pessoas assim, eu já não aceito. Então veja, tudo aquilo que depois você vai pôr em oração assim, com esse exemplo que o padre acabou de dar, você não para Deus. Você não toca em Deus. E Jesus está dizendo: não foi do teu agrado esse tipo de comportamento. Por isso tu me destes um corpo. Olha isso. Deus não tinha corpo, agora tem.
Antigamente não podia fazer uma escultura de Deus, agora pode. Antigamente não poderia fazer nenhum registro, nem de pintura, de como que se era Deus ou santos, agora pode. Por quê? Porque Jesus está dizendo, porque tu me destes agora um corpo, carne, ossos, agora Deus pode ser visto, tocado. Mas olha como é que ele termina, tu me destes um corpo para quê? Vamos completar a frase, lembra daquelas historinhas, aqueles exercícios de português gramatical? Complete a frase, tu me destes um corpo para que eu venha fazer, olha lá, igreja, tu me destes um corpo para que eu venha fazer a tua vontade, certo? Nota A. Então veja, o Senhor está dizendo para nós, que aquela mulher hemorrágica, quando ela falou, não mais a minha vontade, mas a tua, Deus parou. Quando Maria disse, faça a tua vontade, o anjo saiu, e Cristo chegou na vida dela. Ou seja, é a mesma coisa para nós. Primeiro, peça. Não, eu não quero pedir para não incomodar a Deus. Não, peça ao Espírito Santo, não seja orgulhoso. Orgulhoso, orgulhoso. Espírito do maligno. Satanás é orgulhoso. É um dos demônios chamados orgulho. Por que orgulhoso? Ué, se você não pediu o Espírito Santo, só tem uma tradução também aí. Se eu não peço o Espírito Santo, é porque eu não acredito nele. Porque eu me basto. Eu vou fazer segundo a minha vontade. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que a primeira palavra hoje é peça. E não seja orgulhoso. Não seja dono de você. Se faz humilde. Quem são os humildes? Eu já expliquei para vocês. Humilde não é quem anda de chinelinho, que quando quebra ainda tem que colocar um preguinho embaixo. Tadinho, olha como ele anda, olha o cabelinho, olha o cabelinho. Nem penteia, que coisinha mais humilde. Olha o carrinho dela. Ela ainda anda com, apesar que tem Fusca, hoje é chique, né? Quem tem Fusca. Mas antigamente, olha o carrinho dela, chegou com um Fusquinha velho. Ah, como ela é humilde, olha como ela se veste. A roupinha dela, gente, tão simplinha. Ai, que humildade. Isso não é humildade. Quem disse? Onde está? Só se for nos vocabulários que a gente aprendeu aqui no mundão. Humilde, biblicamente explicado, é aquele que não é orgulhoso, aquele que não se orgulha de si. O que é orgulhar de si? Eu sei o que é melhor para mim como matrimônio. Eu sei o que é melhor para mim para os meus desejos afetivos sexuais. Eu sei o que é melhor para mim em relação financeira, né? Isso daí é o orgulhoso. E não é humilde. Humilde é aquele que pensa assim, ó, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Eu não, eu sou pequenininho. Ó, humilde diante de Deus. Então o Senhor, faça-se em mim segundo o teu querer. Olha a humildade de Maria. Olha a humildade daquela mulher hemorrágica. Olha a humildade dos santos. O que os santos são? São aqueles que pediram o Espírito Santo e deixaram o Espírito Santo conduzir Deus na vida deles, não a vontade deles. Então qual é a trama toda, no bom sentido da palavra trama? Tramas, né? É que em plena quaresma, hoje teve esse pequeno hiato para a gente ouvir essa solene festa do anúncio de Cristo chegando, para a gente saber que Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele tem um corpo humano, mas Ele não perdeu a sua essência, sendo Deus. Ele é Deus e homem,
só que como homem ele não tem pecado. Para a gente entender que tem duas coisas que hoje eu preciso salientar no meu batismo. Primeiro, pedir o Espírito Santo. Se você não pede, você é orgulhosa. Se o padre não pede, é um padre orgulhoso. É um padre que coloca confiança na minha inteligência. Eu quero construir essa igreja. Por exemplo, vamos terminar aqui. Diácono está de testemunho aqui. Quando eu estava numa outra igreja, não existia a igreja nova que ela é hoje. Aliás, ela é uma única igreja agora. Mas ela era uma igrejinha pequenininha que hoje é o salão dela. Deu para entender? Imagina que a nossa igreja fosse aquele salão, porque era pequenininho. Era assim quando nós chegamos há 15 anos atrás. 15. Aí nós olhamos assim, e a gente viu que tinha um espaço de um terreno enorme. Imagina esse espaço todinho aqui, ó, que era um terreno que não tinha nada, e a igreja era pequenininha, e o povo ficava lá para fora, e a gente precisava construir uma igreja. Eu achei. Agora, eu poderia pensar assim, quer saber? Cheguei aqui, e para mim, eu quero construir uma igreja aqui, seja como for. Eu não fiz isso. Eu desejei. Puxa, realmente aqui dá para construir uma igreja. Mas o que eu fiz? Eu pedi a Deus que o Espírito Santo viesse sobre mim todo dia, todos os dias. E eu fiz a minha maneira de pedir. Fiz meu jejum, fiz as minhas orações, fiz os meus clamores, para que Deus no Espírito mostrasse se realmente era para nós darmos início a uma construção de uma igreja. E Deus foi confirmando. Por isso que aquela igreja, em 3 anos, nós levantamos todo o prédio dela. Em 4 anos fizemos todo o acabamento dela. Uma das igrejas mais belas. Só não perde para essa. Só não perde para essa. Tá? Isso aqui é linda, essa igreja. Mas da Lapa, esta e a Santíssima Trindade são as igrejas mais bonitas que tem. E como a gente arrecadou esse dinheiro? O Espírito Santo trouxe o povo. E que povo foi que mais ajudou? Povo humilde. Que humilde? Que acreditou que Deus estava realizando obras ali. E era o povo que era fiel, mês a mês, dando ali as campanhas todinhas. Nós construímos aqui uma igreja que quem olha fala assim, essa igreja é igreja de bairro rico, e lá é bairro de periferia, minha gente. Então olha só, eu não estou querendo fazer confete para mim, porque Deus é que cresce e eu diminua, sempre. Estou dizendo, peça o Espírito Santo. Para quê? Para que eu venha fazer a vontade do Senhor. Não esqueça disso. Olhando para Maria hoje, que nós estamos cantando ela é humilde, humilde, ela é o exemplo de humildade. Ela não quis fazer nada dela. Faça-se em mim segundo a tua palavra, ou tua vontade. Mulher hemorrágica, a mesma coisa. E assim por diante, irmãos. Amém? Aproveitemos então essa noite, nessa solenidade. Na hora que você for comungar Jesus aqui, ó, que vai se colocar aqui, vai se fazer aqui, comungue pedindo isso todo dia. Senhor, aumente em mim esse clamor de pedir: vem Espírito Santo, realiza em mim o que eu preciso. E assim você vai deixar a vontade de Deus acontecer. Claro, fazendo a sua quaresma, fazendo as suas penitências. Quem puder fazer jejum faz. Quem quiser vigiar sua esmola, fazendo tudo isso que está pedindo nesse tempo forte que nós estamos vivendo. Amém? Peçamos então a intercessão da Rainha Mãe, que é pura humildade, que interceda por cada um de nós. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos elevar a Deus o nosso sacrifício, irmãos. Podemos assentar. Só
a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Pai, apresenta ao Pai